Crase e as locuções femininas. Pois é, só existem duas regras para o uso obrigatório da crase. Na aula 1, eu te mostrei que a primeira é a do fenômeno fonético, que é justamente a contração da preposição a, mais o a artigo, pronome relativo ou pronome demonstrativo. Se você não assistiu, clica aqui no link e vai lá na aula 1 para você pegar todos os macetes. Agora vem as locuções femininas. E aqui a regra é outra. O que você vai aprender hoje nessa aula? Primeiro, o que são as locuções femininas? Como identificar essas locuções? Vai pegar aqueles macetes que você sabe que aqui nós temos os melhores. E por fim, nós vamos fazer alguns exercícios. O que é, primeiro, uma locução feminina? É uma expressão que tem um núcleo feminino. Por exemplo, quando eu falo à direita, a gente tem uma locução feminina. Eu não falo o direita. Quando eu falo à esquerda, eu não falo o esquerda. Quando eu tenho às pressas, perceba que o núcleo sempre vai ser feminino. E aproveita que eu já trouxe aqui algumas locuções femininas, tira o print, guarda para você revisar mais tarde. O que você tem que observar sempre é o núcleo da expressão. O que você tem que entender também é que português tem lógica. Para que é que vai servir essa crase nas locuções femininas? Primeiro, como eu falei, não tem nada a ver com a mais a. Aqui a gente tem primeiro o acento diferencial. Como assim? Veja só a frase. Cheirar a gasolina é diferente de cheirar a gasolina. E para ficar mais fácil, eu quero te mostrar esse exemplo. Comeu a francesa. Se tiver crase, tem um sentido. Se não tiver crase, tem outro sentido. Você entendeu o que é que eu desenho? Mais outro exemplo. Ele pintava a mão ou ele pintava a mão. Perceba que a crase evita ambiguidade, duplo sentido. A questão 2 é que nós vamos ter alguns tipos de locuções femininas. A gente vai ter aqui, primeiro, as adverbiais. É aquela que dá a ideia de modo, de tempo. Por exemplo, saiu à noite. Dá a ideia de tempo. Esse à noite, aqui, ele vai ter uma crase. Porque eu falar que eu saí à noite é diferente de eu falar que eu saí à noite. A crase, o que você tem que entender é o quê? Que crase dá um outro sentido à frase. Depois, nós vamos ter as adjetivas. Por exemplo, encontro as avessas. Prepositivas. A força do ódio saiu de casa. A força do ódio escreveu a carta. Conjuntiva, à medida que fala, mostra quem ele realmente é. E a terceira coisa que você vai marcar aí no seu caderno de estudos é que a locução feminina possui algumas controvérsias. Como assim? Por exemplo, estudo à distância nunca vai ter crase. A não ser que você coloque qual é a distância. Mas, por exemplo, eu estudo à distância. EAD, por exemplo. Você não vai colocar crase. E quando dá a ideia de instrumento, de meio, a crase é facultativa. Então, até aqui, a gente aprendeu que a crase na locução feminina é um acento diferencial, estudo à distância não tem crase, ela sempre dá a ideia de alguma coisa, de modo, de tempo. E agora eu vou te colocar no último macete, presta atenção. Nome de comida e de prato, sempre, se for feminino, você vai colocar a crase. Por exemplo, bife à milanesa. E se for palavra masculina, você só vai colocar crase se referir à moda de. Por exemplo, bife a Oswaldo Aranha. É um bife à moda Oswaldo Aranha. Agora, bife a cavalo. Cavalo, por um acaso, inventa moda? Então, nesse caso, a gente não tem a crase. Lembra, palavra feminina vai usar a crase. Se não for feminina, se for masculina, só usa a crase se referir à moda de.
Vamos agora resolver algumas questões. O que você tinha que aprender sobre locução feminina é basicamente isso. Se você aprender a lógica disso aqui que eu te passei, você nunca mais vai errar nenhuma questão sobre crase. Vamos lá! O cliente está à disposição para esclarecer dúvidas. Nesse à disposição, a gente tem uma locução feminina. Qual a ideia que nós temos aqui? À disposição é alguém que está livre para esclarecer. O chefe saiu à francesa, é a forma como o chefe saiu. Por isso também nós vamos ter o a aí da crase. A reunião será realizada à tarde. Aqui dá ideia de tempo. A ideia que nós temos aqui é de tempo. Ela estava à espera. É a forma como ela estava, à espera de boas notícias. Vou e volto a cavalo. Aqui nós temos uma ideia de algo feminino, cavalo, o cavalo. Então aqui nós não temos a crase. Ela gosta de viajar a lugares desconhecidos. Nesse caso aqui, a gente também não vai ter a crase. Perceba que só pelos macetes que eu disse a você, você já consegue ver até quais são as palavras que nós não usamos a crase. São palavras proibidas. Por exemplo, cavalo, uma palavra masculina. Então, a gente aqui não tem palavras femininas, porque nós temos os lugares desconhecidos. Então, a palavra também é masculina. À medida que estudava, aqui nós temos uma ideia de proporção. Então, à medida que estuda, melhora o seu desempenho. E se essa aula fez sentido para você, não esquece de curtir, compartilhar e de seguir o nosso canal. Forte abraço!